Bem-vindos a mais uma emissão do programa do Projeto Afirma-te. Os conteúdos que se seguem são da responsabilidade do Projeto Afirma-te, cofinanciado pelo CICAD e executado pelo Centro Municipal de Cultura e Desenvolvimento de Idanha Nova. Hoje daremos continuidade ao tema das emoções, falando sobre ansiedade. Partilhamos também algumas considerações da Federação Nacional das Associações Juvenis e da Ordem dos Psicólogos Portugueses sobre a motivação jovem em tempos de pandemia. Com a aproximação do verão, deixamos ainda as regras especiais para as praias neste ano de 2020. O programa terminará com o espaço dedicado à participação da comunidade escolar. Hoje, com a especial participação de Lena Pascoal e de Sónia Valente, educadoras na creche e no jardim de infância, Valências da Santa Casa da Misericórdia de Idanha Nova. Este programa conta ainda com a colaboração de Sofia Fonseca, Catarina Ribeiro e Nicolau. Dia 1 de junho de 2020. Na passada segunda-feira foi Dia da Criança. Este ano, a notícia não foram as festas, nem as inúmeras formas de celebração, mas foi notícia a reabertura da educação pré-escolar presencial. Desejamos um bom regresso e a continuação de um ótimo trabalho a todas as educadoras, assistentes operacionais e crianças dos jardins de infância do concelho de Idanha Nova. No programa anterior, falámos sobre a importância da literacia e da educação emocional e do seu contributo na forma como enfrentamos as adversidades. Adversidades globais, como a que enfrentamos agora com o Covid-19, e adversidades particulares, que vão surgindo ao longo da vida de todos nós. As adversidades geram sensações, emoções e sentimentos desagradáveis, manifestados na maioria das pessoas através da ansiedade. Neste momento particular, em que estivemos isolados para nos protegermos e que temos que começar a desconfinar, ou seja, a retomar as antigas rotinas, emoções e sentimentos contraditórios podem surgir. Vamos então aprofundar o tema da ansiedade. Boa tarde a todos, o meu nome é Catarina Ribeiro, sou psicóloga e hoje estou aqui para falar um bocadinho com vocês sobre emoções, em particular sobre a ansiedade. Na altura que ultrapassamos, perante uma pandemia de Covid-19, onde a normalidade como a conhecemos foi alterada, com as regras de segurança e higiene impostas, com o isolamento social e até com o desconfinamento que estamos agora a iniciar, é normal que nos sintamos mais ansiosos, com medo, preocupados e tensos. Todos os seres humanos têm emoções. Uma emoção é uma resposta do nosso organismo a um estímulo externo, a algo que acontece à nossa volta. Esse estímulo, ou sensação, é depois comunicado ao nosso cérebro através dos órgãos dos sentidos, que lhe vai dar uma interpretação, ou seja, após a informação externa chegar ao nosso cérebro, iremos sentir uma emoção ou um sentimento, que poderá ser agradável ou desagradável, conforme a interpretação que fazemos dessa situação. Após isto, adotaremos um comportamento que dê resposta àquilo que estamos a sentir. A ansiedade é cientificamente conhecida como uma reação de luta ou fuga, sendo a sua função primordial a de ativar o nosso organismo e de protegê-la do perigo. Ou seja, perante qualquer situação que interpretamos como uma ameaça para nós, todo o ser humano pode ativar uma resposta de luta, tentando enfrentar a situação, ou uma resposta de fuga, evitando a situação. A ansiedade é uma reação a algo, mas atenção! Esta é uma reação normativa no ser humano. É um sentimento desagradável, mas que tem um papel importante na nossa sobrevivência, a função de proteção. Quando nos sentimos em estado de alerta, ameaçados ou com a sensação de que algo não está sob o nosso controlo,
como o momento que estamos a passar atualmente, podemos ficar mais vigilantes e mais disponíveis para adotar comportamentos mais adequados para a nossa proteção e segurança. A ansiedade pode apresentar vários sintomas, nomeadamente a nível cognitivo, onde é normal que pareça que na nossa cabeça passem inúmeros pensamentos a toda a velocidade, pensamentos negativos e repetitivos que não conseguimos controlar. Podemos também sofrer por antecipação, a ansiedade antecipatória ou o chamado medo do medo. A nível físico, podemos experienciar tensão muscular, respiração muito acelerada, o coração a bater muito depressa, sensação de falta de ar, dificuldade em dormir, sudorese, ou seja, o corpo a transpirar muito, um aperto no peito ou uma sensação de bola na garganta, boca seca, náuseas, alterações no apetite, sensação de borboletas na barriga, entre outros. Já a nível comportamental e social, podemos começar a evitar comunicar com os nossos amigos ou familiares ou discutir mais com aqueles que nos são mais próximos. A ansiedade, tal como o medo, a raiva, a tristeza, entre outras emoções e sentimentos, pode ser um sentimento desagradável e que não gostamos de sentir, mas ela é importante para todos nós, para nos alertar e para alertar também aqueles que estão à nossa volta de que algo não está bem, para dizer preciso de ajuda. No momento atual, é importante lembrar-nos de que a ansiedade também tem uma parte boa e útil, pois leva-nos a ter comportamentos de proteção da nossa saúde e da saúde dos outros. É também importante perceber que sentir ansiedade não nos torna mais inferiores ou fracos que os outros e não deve ser motivo de culpa ou de vergonha. Todos nós, em algum momento das nossas vidas, já nos sentimos ansiosos, verdade? Por exemplo, quem é que nunca se sentiu um bocadinho ansioso antes de uma prova? Lembrem-se também que a situação de isolamento é temporária e que se todos cumprirmos as medidas propostas pelas entidades de saúde competentes, o risco de contágio reduz consideravelmente, contribuindo isto ainda mais para nos dar uma maior sensação de controle sobre a situação e, logo, auxiliando a reduzir a nossa ansiedade. Tente lidar e enfrente os seus sentimentos de ansiedade. Como? Deixo-vos agora algumas dicas práticas retiradas da Ordem dos Psicólogos Portugueses e que podem ser úteis para aplicar neste momento. Foque-se no aqui e no agora. Seja na mínima atividade que esteja a realizar, desde cozinhar ou ler um livro. Identifique os pensamentos que o estão a perturbar. Escreva e racionalize sobre qual a real probabilidade disso acontecer. Depois, foque-se em criar cenários alternativos e tente adotar pensamentos realistas e uma atitude mais positiva. Invista os seus esforços naquilo que pode efetivamente controlar. Pode, por exemplo, lavar as mãos mais frequentemente, consegue manter o distanciamento social, consegue arranjar tempo para si e para praticar atividades que gosta, entre outros. Quando começar a sentir muitos sintomas de ansiedade, sejam físicos ou outros, quando achar que está a ter pensamentos repetitivos, adote estratégias de distração. Tente desfocalizar e procure fazer outra atividade totalmente diferente. Mantenha-se informado e atualizado, mas consulte fontes fidedignas e tente não estar constantemente a ver notícias sobre esta situação. Fale com os seus amigos e os seus familiares. Mantenha a sua rede de suporte social ativa e partilhe os seus sentimentos e os seus pensamentos. Lembre-se do passado. Esta não é com certeza a primeira vez que está a experienciar ansiedade. Recorde-se do que fez noutras alturas e o que resultou para ajudar a ultrapassá-la. Faça coisas que gosta e que lhe dão prazer. Tente fazer algo prazeroso todos os dias, pelo menos durante um período do seu dia. No final do dia, tente pensar nos aspectos positivos desse mesmo dia e planifique o dia seguinte, mas não se esqueça de incluir tempo para si, para fazer as coisas de que gosta. Se possível, tente relaxar. Procure a melhor alternativa para si e relaxe. Se possível, treine exercícios de respiração. Projete-se no futuro de forma positiva. Pense na forma que se vai sentir quando tudo isto acabar, na sua capacidade de adaptação, na criatividade e capacidade que teve para manter rotinas e lidar com todas as mudanças, no tempo de qualidade que também este isolamento lhe proporcionou, entre outros aspectos.
Se ainda assim os seus sinais e sintomas de ansiedade continuarem muito intensos, excessivos e persistentes, se sentir que isso está a impedir de realizar o seu dia-a-dia normalmente, fale com alguém especializado. Peça ajuda. Da parte do projeto Afirma-te, naquilo que pudermos ajudar, conte connosco, enviando um e-mail para priafirmate@gmail.com. Agora que percebemos melhor o que é a ansiedade e como lidar com ela, divulgamos um documento criado pela Federação Nacional das Associações Juvenis e pela Ordem dos Psicólogos Portugueses, disponível na internet com o título Motivação Jovem em Tempo de Pandemia Covid-19 – Recomendações para Jovens em Casa. Iremos ler apenas uma parte, intitulada Como manter uma ocupação positiva e planear o futuro. Sinto-me frustrado, sem ideias e incapaz de agir e criar projetos, quando parecem existir tantas, ou por outro lado, tão poucas opções. Como posso ultrapassar isto e ser resiliente e criativo neste momento de crise? Ser criativo em momentos de crise. É natural que a criatividade e a produtividade se ressintam devido à incerteza e ansiedade que sentimos face à situação em que nos encontramos. No entanto, podemos encontrar formas de estimular a nossa criatividade, explorar alguns dos muitos recursos que são disponibilizados gratuitamente nestes tempos de pandemia, fazer brainstormings sobre questões para as quais não temos e gostaríamos de ter respostas, abordar nas redes sociais pessoas que tomamos como exemplo ou manter conversas ou reuniões regulares com os colegas da associação ou amigos. Pensa em tudo aquilo que te costuma fazer sentir mais criativo e tenta transportar essas experiências para a realidade atual. Lembra-te de situações passadas em que tivesses sido bastante criativo e em que tenhas tido boas ideias. Agir. Sentimos-nos bombardeados por informação. Não sabemos bem que caminho seguir. É natural que nos sintamos assim quando nos encontramos num cenário de incerteza. Em parte, isto acontece porque os planos que tínhamos para nos guiar ficaram temporariamente sem efeito. De repente, fica uma espécie de vazio. Esta sensação de incapacidade de ação também pode dever-se ao facto de nos concentrarmos em tudo aquilo que não controlamos. E nesta altura, são muitas as variáveis que nos fogem ao controlo. Tenta centrar-te em tudo aquilo que está ao teu alcance. É importante, pois, refletir sobre o que são os seus objetivos para este período de pandemia. Com base no que tiveres estipulado para ti, tenta definir o que precisas de fazer para concretizá-los, identificando ações concretas. E assim, centrando-te nessas ações mais pequenas e simples, poderá ser mais fácil passar à ação. Ser resiliente. Lembra-te de todas as vezes em que já superaste a adversidade. Tens os recursos necessários para enfrentar situações difíceis e mesmo quando tudo parece mais complicado, há forma de resolver as coisas de forma positiva. Ter esperança num futuro bom ajuda a combater alguma inércia que possas sentir abater-se sobre ti, pois se não acreditamos que os nossos esforços valerão de algo, não teremos tanta vontade nem energia para enfrentar a realidade. E como o verão já se aproxima e a época balnear inicia já depois de amanhã, sábado, dia 6 de junho, deixamos aqui algumas regras definidas para a utilização das praias neste ano de 2020. Utilização do areal. Distanciamento físico de 1,5 m entre utentes que não façam parte do mesmo grupo. Afastamento de 3 metros entre chapéus de sol. Interditas atividades desportivas com 2 ou mais pessoas. Estado de ocupação. Estado de ocupação anunciado através de sinalética. Verde, ocupação baixa, 1/3. Amarelo, ocupação elevada, 2/3. Vermelho, ocupação plena, 3/3. Informação atualizada de forma contínua, em tempo real, designadamente na aplicação Infopraia e no sítio da APA na internet.
Interdito o estacionamento fora dos parques e zonas de estacionamento ordenado. Regras de circulação. Sentido único de circulação com distanciamento físico de 1,5 m. Podem ser definidos corredores de circulação paralelos e perpendiculares à linha da costa. Bares, restaurantes e esplanadas. Higienização regular dos espaços. Limitação da capacidade, nos termos aplicáveis à restauração. Possível reorganização das esplanadas para assegurar distanciamento de segurança. Venda ambulante. Uso obrigatório de máscara e viseira pelo vendedor no contacto com os utentes. A circulação de vendedores ambulantes deve fazer-se com distanciamento físico e, preferencialmente, pelos corredores de circulação. Equipamentos. Interdito o uso de gaivotas, escorregas ou chuveiros interiores. Chuveiros exteriores, espreguiçadeiras, colchões ou cinzeiros de praia devem ser higienizados diariamente ou sempre que ocorra a mudança de utente. Deveres gerais dos utentes. Evitar o acesso a zonas com ocupação elevada ou plena. Proceder à desinfecção regular das mãos e obrigatoriamente na chegada à praia. Assegurar o distanciamento físico de segurança na utilização da praia e no banho. Vamos terminar o programa de hoje com a leitura da história O Menino de Todas as Cores, de Luísa Dúcula Soares, nas vozes de Helena Pascoal e Sónia Valente. Esta história foi contada durante o ano letivo por estas educadoras aos seus meninos, no âmbito do trabalho sobre a diferença e a tolerância. O Menino de Todas as Cores, de Luísa Dúcula Soares. Era uma vez um menino branco, que vivia numa terra onde só havia meninos brancos. Os meninos brancos brincavam dizendo assim: "É tão bom ser branco! Branco da cor do açúcar, que é tão doce, da cor do leite, que é saboroso, e da cor da neve, que é tão linda." O menino branco resolveu viajar. Ele viajou por todos os mares. Navegou, até que chegou a uma terra e encontrou meninos amarelos. Os meninos amarelos diziam assim: Olá, menino branco, estás bom? Olha, nós aqui, os meninos amarelos, sabes como é que nós brincamos uns com os outros? Dizemos assim: é tão bom ser amarelo, da cor do sol, do girassol, da cor da areia da praia. O menino branco brincou com os meninos amarelos, mas o menino branco teve de continuar a sua viagem. Tchau, adeus, menino branco. O menino branco despediu-se e voltou para o seu barco. Navegou, até que um dia um menino branco encontrou meninos pretos e começaram também eles a brincar. E sabem o que é que os meninos pretos diziam? Diziam assim: olá, menino branco, sabes como é que nós brincamos? Olha, dizemos assim: é tão bom ser pretinho, da cor da noite e das azeitonas. É tão bom ser preto, como as estradas que nos levam a toda a parte. O menino branco fez muitas amizades com os meninos pretos, mas o menino branco teve de continuar a sua viagem. Tchau, menino branco. Adeus. O menino branco voltou para o seu barco e novamente navegou por todos os mares, procurando amigos de outras cores. Navegou e encontrou meninos castanhos. E os meninos castanhos diziam assim: olá, menino branco, olha, sabes como é que nós dizemos? É tão bom ser castanhinho como a terra do chão,
o tronco das árvores e sabes mais? É ser da cor do chocolate. O menino branco fez também muitas amizades, mas teve que se despedir para continuar a sua viagem. Adeus, menino branco. Adeus. Navegou, navegou, navegou e encontrou meninos vermelhos. E sabem o que é que os meninos vermelhos diziam? Olá, menino branco. Olha, sabes como é que nós brincamos? Nós dizemos assim: é tão bom ser vermelhinho, da cor da fogueira, da cor das cerejeiras e da cor do sangue encarnado. O menino branco fez muitas amizades com os meninos vermelhos. Mas sabem, o menino branco começou a ter saudades da sua casa. Então voltou para o seu barco. Viajou, viajou, viajou. E quando chegou à sua casa disse: é tão bom ser branco, da cor do açúcar que é tão doce. Mas também é tão bom ser amarelo, da cor do sol. Mas também é tão bom ser preto, da cor das azeitonas. Mas também é tão bom ser vermelho, da cor da fogueira. Mas também é tão bom ser castanho, da cor do chocolate. E na escola, enquanto os meninos brancos desenhavam meninos brancos em folhas brancas, ele, sabem o que fazia? Como viajou muito e conheceu muitos meninos de todas as cores, fazia grandes rodas com eles. Vitória, Vitória, acabou-se a história.